O que é importante para você? Ser ou ter? No Colégio Madre Bárbara, todos acreditam que somente se pode conquistar algo na vida depois de ser. É por isso que a escola trabalha na formação de valores humanos, capazes de fazer com que os alunos despertem para uma vida em sociedade mais consciente e alinhada com os princípios da cidadania. Colégio Madre Bárbara. Quem passa por aqui, um dia chega lá. Acesse www.madrebarbara.com.br. Acesse o site tvinformativo.com.br. TV Informativo, aqui o Vale se vê. Voltamos com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, hoje tendo Carolina Sofia, Pama Zamberlan e Ruth Alves falando a respeito de saúde emocional. E já estou prometendo para o nosso telespectador que iremos fazer programas temáticos. Algumas questões serão abordadas porque tem muitas demandas, né? Gurias, neste segundo bloco, eu gostaria que vocês começassem se apresentando para o público o local de trabalho, o que vocês fazem, se tem um consultório e tal, o que atendem lá, para que o pessoal possa também saber um pouco mais de vocês. Posso começar? Pode. Bom, eu tenho consultório e trabalho num hospital com saúde mental, com psiquiatria e dependência química. Sou especialista em dependência química. Então, o nosso trabalho no hospital é algo novo, até porque agora, dia 18 passado, foi o dia da luta antimanicomial. Então, é uma luta bárbara, colocando o fim nos manicômios. A gente acreditando que aquele nosso paciente não deve ser segregado, esse nosso paciente não deve ser estigmatizado. Então, dentro do hospital, a gente tem uma proposta de receber, sim, dentro de um hospital geral, esse paciente que é tratado como diferente. Então, é algo fantástico que está acontecendo nos hospitais, que fim aos manicômios. Vamos tratar essa pessoa, vamos trabalhar essa pessoa, vamos trabalhar as potencialidades desse indivíduo para que ele possa, né, ingressar na sociedade, na sua vida. Enfim, eu tenho, muita coisa do que mesmo é o trabalho do psicólogo hospitalar, né? Que legal. Pama. Bom, eu sou psicóloga clínica, né? Eu trabalho no consultório. Eu atendo desde crianças, adolescentes e adultos, né? Cada um com as suas especificidades e as demandas particulares de cada grupo, né? Atendo também casais, eventualmente, né? Mas a gente se detém mais à terapia individual, né? Focal, de orientação analítica, mas não nada muito rígido, claro, né? Dependendo da necessidade do paciente. Eu ia dizer, essa rigidez depende da intervenção, né? Quem serve. E aí eu faço uma pergunta para vocês, dentro deste conceito, e tu até falavas deste tempo de exteriorização, tudo parece que tu podes estar ao alcance mensurado pelo que o dinheiro pode comprar. Tu tens alcance para isto, para aquilo, mas o mundo se tornou uma grande coisificação. Tudo tu podes pegar, tu podes comprar, tu podes mediar o teu problema, o teu desejo através de um cartão de crédito, seja o que for. De certa forma, este tempo da pós-modernidade, que muitos teóricos chamam, não é um tempo, Ruth, que reduz o ser humano a uma coisa? Bem, isso, uma coisa, né? Porque a gente busca as coisas para tão logo e a gente deixa de saber quem eu sou. E muitos se deparam com 40, com 50 anos. Quem eu sou? Eu fiz tantas outras coisas. Eu busquei o carro, eu busquei a casa, eu busquei
o que a sociedade prega, aquele jogador de futebol que tem isso, que tem aquilo, aquele... Enfim, a pessoa sempre tem um modelo e sofre e deixa de saber o que é ele. Eu vou me espelhar no David, vou viver a vida do outro, quem eu sou. E daí, quando tu te depara quem eu sou, eu começo a me descobrir do que eu gosto mesmo. Eu não sei nem o que eu gosto, porque eu gosto das coisas do outro. Por que eu ajo dessa forma? Por que eu vou em determinado lugar? Por que eu assisto determinado filme? Eu gosto? Tu te depara, tu está fazendo tudo pelo outro, tu não te conhece, tu te torna vazio. Então, como é importante a gente, essa coisa introspectiva do consultório, assim, ó, quem eu sou? E daí vem a doença mental muito forte, mais ou menos nessa época, porque tu fez coisas, tu te espelhou numa realidade, numa utopia, né, de tal felicidade, que não existe. E quando tu te depara com isso, tu tá tão adoecido, que tu não sabe mais quem tu é. Daí tu começa esse processo bem clínico, né, de trabalhar as questões mesmo, quem eu sou, do que eu gosto, o que entende? E daí tu começa a entender que tu passou uma vida inteira mostrando muitas coisas para os outros. Tu agradou. E o momento que você agrada, tu te desagrada. E quando tu te desagrada, tu adoece. Isso é muito certo, é o que a gente vê muito. Porque a sociedade, isso passa de pai para filho. Tu tem que ser bonzinho. Tu tem que ser agradável, tu tem que cumprimentar. É os valores da nossa sociedade, assim, pelo menos dessa região, que você não pode ter a tua opinião e discordar. Então, as pessoas vão deixando de se colocar na relação, no trabalho, e aquilo vai se tornando um vazio tão grande, porque ela está fazendo sempre para agradar o outro. Isso a gente percebe muito nos nossos pacientes do dia a dia, né? Que bacana. Sabes que eu estou pensando no agrado do outro e estou imaginando o que, por exemplo, as mídias, o que esse tipo de sociedade egóica prega, muitas vezes não precisa nem ser o outro que está ali, mas um outro tão fantasmagórico que a gente nem sabe o que é, mas é uma massificação. O que estão todos dizendo, o que estão todos fazendo. Este tratamento, este conseguir se escutar, tal, depende de um silêncio também. Tu falavas deste tempo, né, Ruth? Esse tempo tão bom, quieto, estar ali num consultório e tal. Pama, um mundo de tantas vozes, com tantos barulhos. É necessário fazer silêncio para poder pensar sobre a gente mesmo, para poder refletir sobre quem somos, o que queremos, o que temos feito? É extremamente necessário. E o mundo de hoje não permite isso, né? O mundo de hoje, se tu tá quieto, se tu tá em silêncio, se tu tá introspectivo, tu não tá fazendo nada, né? Então o mundo quer o quê? Ele quer uma pessoa proativa, né? Que tá sempre ali, né? Criando, inventando, produzindo, e não enxerga que existe um outro tipo de produção, que é a produção interior, né? Que é a produção de subjetividade, que tu precisa desse tempo para se encontrar, para saber quem que tu é, né? Até para não cair nesse outro idealizado, né? Que eu acho que é uma boa forma de colocar. Esse outro que tu idealiza, que tu deseja ser, mas que tu não é e que tu não sabe por que tu não é. Né? E tu não sabe como que tu vai chegar lá, tu fica numa busca incessante por alguma coisa que tu não vai alcançar nunca, né? Porque tu não para pensar aquilo que eu sou, né? Tu não pensa naquilo que eu sou, tu só pensa naquilo que eu quero vir a ser, né? E isso causa muito sofrimento, muita frustração, né? E eu acho que é uma das questões assim que dispara muito dos transtornos emocionais hoje em dia, que um deles é o transtorno de ansiedade, né? O mundo de hoje, ele exige muito, e as pessoas, todas elas estão num nível de ansiedade muito superior ao natural, né? Ao desejado. Que bacana. Carolina, o Ocidente pregou muito a exteriorização do ser humano. O Oriente, muito a interiorização. Como achar o equilíbrio entre esta exteriorização e a interiorização? Como fazer isso?
Bem, eu acredito que o silêncio é uma das respostas também, pela questão de tu poder te encontrar, né? Uma das coisas que a Pama falou sobre o eu ideal, eu acredito que a mídia hoje, pelas redes sociais, está facilitando muito que as pessoas consigam viver, de certa forma, esse eu ideal. Porque no momento que tu cria um perfil no Facebook, vamos dizer, né? Que é o que mais, hoje, digamos, oriental aqui, ocidental. A pessoa está nesse momento e ela cria aquele perfil e a partir daquele perfil ela está tornando o eu ideal dela verdadeiro. Ela está fazendo uma fantasia dela, uma coisa que só existe na imaginação dela, se tornar verdadeiro. E ela está vivendo naquele mundo porque dentro do computador ela está tendo a oportunidade de concretizar algo que só existia dentro dela mesma. Então, eu acredito que hoje, por toda essa virtualidade que existe também, está se tornando muito difícil para as pessoas conseguirem se encontrar consigo mesmas, porque antes a gente só tinha aquele eu ideal que vivia na nossa imaginação, que era algo que a gente buscava, e agora a gente está tendo essa oportunidade de tornar esse eu verdadeiro, né? Sobre esta questão, eu quero fazer um programa com você sobre a questão da virtualidade, né? E eu lembro de Bauman, porque Bauman disse que nós fomos precedidos por comunidade. E hoje as novas gerações estão sendo, na verdade, têm o sentido de vida por rede. E nós tínhamos de comunidade. E a comunidade cria laços interpessoais. Nós temos dependências, nós temos trocas. O teu trabalho, Ruth, no hospital, visa muito esta questão também de trabalharmos o ser humano a partir dele e com os outros? A gente recebe o nosso paciente, como eu te falei, eu tenho psiquiátricos e dependência química, né? Então, a gente não trabalha um paciente em si, é em volta, a rede. Esse paciente vem de algum lugar, esse paciente vem com seus valores, então a gente procura criar um plano terapêutico singular desse paciente. Cada paciente com a mesma patologia é diferente que tu vai criar o plano singular dele. É muito diferente, justamente por esses valores, por essa família que tu procura conhecer. Então, o nosso paciente no hospital, ele não é só mais um paciente, o número tal. Ele é o fulano de tal, a gente faz questão de chamá-lo pelo nome. É o fulano de tal que vai ser olhado no olho, que a gente vai querer conhecer toda a família e vai fazer um trabalho com toda a família. Então, a rede é o funcionamento de hoje. Preciso ter uma rede, porque ele me vem referenciado e ele volta referenciado. E ele vai ser trabalhado pela rede. Então, essa necessidade de tu não ser mais um e não só esse aqui. Ele vem com uma carga toda, ele vem com as suas vivências, a sua bagagem, que a gente tem que ter essa sensibilidade. A gente trabalha como uma equipe multidisciplinar. Não é a Ruth que faz saúde mental, é toda uma equipe. É toda uma equipe com o psiquiatra, com o técnico, com o enfermeiro, com o psicopedagogo, com o educador físico. Então, o todo e discutido esse paciente, vários olhares interdisciplinares. É dessa forma que a gente trabalha, uma forma horizontal. Bacana. Pama, um ser humano que precisa ser ajudado em tempos tão difíceis, de muito isolamento. É engraçado, eu fico aqui, eu gostaria de ter mais tempo, porque eu vejo, eu mesmo quando tu estás na frente de uma televisão, tu não existe para quem está lá, né? Mas alguém não te questiona, ele apenas afirma. Aliás, nesse sentido, tu andas nas grandes cidades, vai em Porto Alegre, tem uma avenida Nilo Peçanha que muito me chamava a atenção, porque parte dela tinha muitos frontlines, outdoor, e tudo era muito exclamativo, muito sentencial. E não tem lugar para perguntas, ninguém te faz questionamentos. A televisão não faz questionamento, o Jornal Nacional, os programas não perguntam, não falam contigo, não te chamam pelo nome. Tu não existe. E tudo tão afirmado, tudo tão colocado, como saber quem sou eu, né? Como lidar com
os meus problemas, com as minhas dificuldades, com a minha existência, quando não há espaço para pergunta? Eu acho que o mundo não dá esse espaço, né? Mas não quer dizer que você não deva ali encontrar o seu espaço para se perguntar sobre isso, né? Eu acho que o que a mídia, o que nos é colocado, né, externamente, é que você não tem o direito de perguntar e de parar e de questionar, né? É isso. Mas cada um deve se permitir, né, parar e questionar, né? Por que eu tenho que assistir tal coisa, né? Ou por que eu não posso me questionar sobre isso, se isso está certo, se isso está errado? Ou por que eu não posso tomar uma atitude diferente da massa, né? Então, eu acho que vai de cada um começar a exercer a sua individualidade. E isso vai de um treinamento muito grande também. Né? Não é assim, se questionar e aí já começar a exercer tudo isso. Não, eu acho que para te conseguir abrir esse espaço para ti, tu precisa de um trabalho de reeducação emocional, né? Tu precisa, às vezes, de um auxílio de psicoterapia, de grupo, de família, para te começar a se constituir como eu. Né? E quando tu começa a constituir a sua personalidade novamente, né, crítica, aí tu acha o teu espaço para questionar o que tu acha que não está certo, para questionar as coisas que você queria que fossem diferentes. Eu acho que aí sim, né? Mas tu precisa de um trabalho interno primeiro para conseguir abordar esse espaço e mostrar para as pessoas que tu precisa desse espaço. Porque as pessoas, ninguém sabe que tu precisa de espaço, né? Tá todo mundo achando que tá tudo muito bem. E que o problema do outro é só do outro. É só do outro, não tem nada a ver comigo. O Mário Quintana, né? tem uma frase fantástica, né? Ele diz assim, o problema dos nossos problemas é que ninguém tem nada a ver com isso. O lugar da pergunta, Carolina, eu acredito que a pergunta salva, a pergunta liberta. O ato de perguntar, aliás, toda a herança filosófica era uma herança da dialética, era uma herança da maiêutica, era herança do questionamento. Tu precisava perguntar. À medida que tu perguntava, tu chegava no mundo das ideias. Tu era capaz de se libertar de muitas coisas. Não te parece que hoje as pessoas andam irritadas com as perguntas? Os pais não têm paciência para responder para os filhos, não querem. Professores também, muitos, eu sei porque eu sou educador, muitos fazem de conta que não ouvem as perguntas ou respondem de qualquer jeito. Somos uma sociedade que não gosta de perguntas? Sim, eu acredito muito nisso, até por estar estudando agora mais também para a área de educação. Isso é uma coisa que me inquieta bastante, até antes, pela pergunta que tu fez para a Rita sobre a sociedade que tem hoje, né? Como é fácil hoje tu chegar em casa, tu tá cansado, tu deixar teu filho assistindo TV para ele não te encher o saco quando tu chegar em casa. Um videogame. O videogame também é o que vem antes. Então, se tu for imaginar a educação do processo, da onde ela surgiu, por que surgiu a educação em termos de mundo, que as pessoas não estavam preparadas para entrar nas fábricas e trabalhar, então tiveram que ser educadas para isso, as pessoas não tinham oportunidade de perguntar, elas simplesmente sentavam numa sala de aula e a pessoa que estava lá na frente era o mestre, era o detentor de saber, ele simplesmente dividia com as outras pessoas o que ele sabia. E a educação hoje não foge muito disso. Claro que tem várias pesquisas, vários projetos de um Brasil que dá certo ou de outros países, da Coreia, que evoluiu não sei quantas vezes mais à frente do Brasil, e outras coisas mais dentro da área de educação que vêm sendo feitas hoje. Só que a educação ainda continua dentro de casa, dentro da escola. Os pais estão jogando para a escola um dever que seria deles, que eles estão dizendo que a escola tem que educar os filhos, só que dentro da escola tem, de certa forma, se investido nessa possibilidade de ver o aluno como um sujeito em si, de poder trabalhar ele como tendo a sua carga emocional, como tendo a sua carga de vida e tentar ver o sujeito para que ele possa criar nesse espaço. Só que a própria educação hoje é muito mais fácil você chegar numa sala de aula ou assistir uma aula por EAD, onde você poucas vezes tem a facilidade de perguntar, né, que por estar sendo uma televisão você está assistindo, é mais difícil, né? Quando você tem a dúvida, você vai ter que escrever. Então, tem pessoas que talvez até se inibam de perguntar ou
ao contrário, né? Mas a própria educação, eu acredito que acaba levando as pessoas a não quererem questionar as coisas, porque acaba recebendo aquilo ali e as pessoas que perguntam muitas vezes ou são consideradas loucas ou algum outro tipo de coisa, mas ou muito chatas, ou é o funcionário que está enchendo o saco na empresa, demite ele porque ele está perguntando de tudo, a gente não quer uma pessoa assim aqui dentro. Então, eu acredito que toda a formação da sociedade tem levado a essa, não, eu vou ficar quieta porque eu vou fazer de conta que eu estou adaptada ao sistema. Acontece com vocês muito de as pessoas quererem saber quanto tempo elas precisam para tratar tal dificuldade? Eu digo isso porque é um tempo de muita fruição e gozo. É um presentismo muito grande. Tudo tem que ser agora. Eu vejo as pessoas não conseguem esperar, não conseguem sonhar, não esperam o Natal para ganhar o presente no final do ano como nós fazíamos, tal. Este presentismo que também leva a uma outra questão que um dia eu gostaria de tratar com vocês, que é uma tal de normose que tem por aí, tudo está normal, tudo está sendo aceito. Esse presentismo que traz uma fruição, gozo agora, acaba por atrapalhar as pessoas que buscam ajuda profissional de vocês? É a ansiedade, né? Quanto tempo? Olha o que a gente recebe, quanto tempo, quantas sessões eu tenho que fazer para me ficar bem? Quanto tempo eu vou ficar curada? Opa, falou curado, daí vamos falar sobre o curar. Daí a gente começa, mas tem, é uma ansiedade muito, muito presente no paciente da gente. Como eu vou ficar, em quanto tempo eu vou ficar bem? E não só do paciente, do familiar. Quanto tempo para ele ficar bom de novo? E muitas vezes a gente tem o paciente esquizofrênico que, olha, ele vai ficar, ele pode melhorar isso e não. Só que a família não aceita isso. A família quer aquele esposo, aquela esposa, aquele filho, como tinha. Só que desorganizou agora e ele não vai voltar como era. Vai voltar, então, como é difícil para a gente passar essa informação. A expectativa, eu acho que não é nem tanto mais do paciente, mas dos familiares. Claro. E esse presentismo não acaba também por levar muitas pessoas a quererem fórmulas mágicas, ou seja, ficar medicando absolutamente tudo? Eu fico olhando muitas crianças, eu digo isso porque vejo crianças hoje medicadas desde cedo, tal, os pais tentando comprar muitas vezes o limite que não deram. A gente vê agora a medicalização está muito difundida, né? Então, assim, tanto os dados da Organização Mundial da Saúde já revela, né? Porque esses dados que eles têm são de pessoas que buscaram ajuda e que estão tomando medicação, né? Então, assim, a medicação ela vai trazer um suporte mais imediato, né? É melhor do que fazer 2 anos de terapia, né? Eu, a princípio, quando um paciente me pergunta quanto tempo vai levar, né, para lidar com essa ansiedade dele, eu já destruo logo isso. Assim, eu digo assim, olha, não é um trabalho rápido, né, é demorado. Né? Se tu quer realmente uma mudança, se tu tá disposto a modificar padrões de comportamento, padrões de pensamento, então vamos trabalhar direito, vamos trabalhar certo, né? Tudo precisa de um tempo. Tu demorou 30 anos para adquirir esse tipo de comportamento. Agora, com uma pílula, tu vai querer mudar isso tudo, né? Então, assim, eu acho que isso tem que ser uma coisa bem construída e trabalhada com o paciente, né? E tem que ter um cuidado muito especial na medicalização, porque muitos medicamentos ajudam, né, externamente a pessoa, mas encaixotam ela, sabe? E daí ela não consegue trabalhar nada dentro dela. Né? Eu acho que é isso. Falando da medicação, sabe o que eu vejo trabalhando em um hospital? O tratamento medicamentoso se faz muito importante naquele momento, mas não só o tratamento medicamentoso. Você tem que buscar outras alternativas. Não há pílula. Não há pílula para tratar, por exemplo, o isolamento social, a frustração. Não tem pílula mágica para isso. Né? E justamente isso que eles, a ideia deles, né, que vai ter uma pílula que vai tirar eles da depressão, da ansiedade, enfim, da patologia. Muitos né? pacientes perguntam, tá, mas eu não posso tomar um remédio e daí eu ficar bem? Olha, tu pode, mas
Essa é a mentalidade de hoje em dia, né? É mais fácil tomar um remédio. Tu não precisa mexer com as tuas dores. É que nós temos uma certa crença em situações muito específicas, e uma delas é essa questão dos medicamentos, como se os medicamentos resolvessem toda a totalidade dos problemas humanos. Tu vês por aí também, Carolina? Também, até ia complementar, o medicamento vai tratar a causa, né? Não a consequência. A consequência não a causa do problema, claro, né? Então, tu vai poder usar o medicamento no momento que o paciente realmente necessita daquele medicamento para diminuir os sintomas e tu poder auxiliar ele a progredir a partir daquele momento. Mas eu sou muito contra a medicação, ainda mais no caso de crianças, porque hoje também é uma doença, digamos, do século, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e é muito fácil para as escolas, para os pais, para todo mundo, simplesmente dar medicamento para a criança que está ali incomodando na sala de aula ou incomodando em casa, e acredite-se que a criança vai ficar mais tranquila. Eu já atendi vários casos de crianças que estavam sendo encaminhados, que estavam tomando medicação. E a mãe me disse, mas não faz diferença nenhuma. E o professor está dizendo que não faz diferença nenhuma também. Então, eu disse, observa o que está acontecendo. Dá um medicamento num dia que a criança está em casa e vê, faz alguma diferença mesmo? Interessante isso. E eu acho que né? É verdade, é um outro tema. Vão aparecer alguns temas que eu gostaria de contar com vocês. Muito obrigado. Nosso tempo já esgotou hoje. E a gente fica por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo. E eu prometo, gente, que elas estarão aqui tratando de outros temas. Tchau!